Olá, você que assiste o Não Vou Por Aí. Esta é mais uma edição do programa. Eu sou o Zeca Marques e hoje estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos Eduardo Trench, Milton Lara e Sérgio Mota. O nosso programa você assiste aqui neste canal do YouTube e você pode vê-lo nas suas manhãs, tardes, noites e madrugadas. O tema de hoje, sugerido por Milton Lara, tem a ver com o mercado de arte. Ou seja, se há especulação em torno de alguns artistas, como é que se dá a questão da originalidade, da cópia, dos desenhos que agora foram reconhecidos do Michelangelo, Milton. Parece que vai ser um leilão que vai bater o recorde de venda de uma obra de arte. Então, para falar sobre o mercado de arte, eu começo justamente por aquele que sugeriu o tema. Milton Lara, por favor, você que, aliás, tem um certo pendor para as artes plásticas, o que você pode dizer a respeito? Bom, na verdade, o que chamou minha atenção foi uma notícia de jornal. Eu ainda leio jornal impresso, também leio pelo celular, mas eu prefiro o impresso, que dava conta de que obras da Adriana Varejão, conhecida artista plástica brasileira, estão atingindo preços similares aos de Anita Malfatti, etc. E, curiosamente, eu acabei assistindo o trecho de um programa de TV no Arte 1, que era justamente com a Adriana Varejão, onde ela explicava uma obra que ela tem lá em Inhotim. O que eu propus que a gente discutisse foi justamente o que é que nós estamos vendo hoje, o que é que nós estamos vivenciando e experimentando nas artes plásticas. Eu não tenho maiores informações sobre a Adriana Varejão, mas vi várias coisas dela ao longo da vida e não gostei. Não gostei, mas não é que eu não goste do resultado que ela traz. Até acho que é muito interessante o trabalho dela. Eu não gosto é do raciocínio que move a arte e as artes plásticas nos dias de hoje. Me parece que as artes plásticas estão profundamente atreladas ao texto. Você precisa de uma explicação para entender qual é a proposição do artista. E no momento em que você precisa de uma explicação, quem escreve sabe disso, o papel aceita tudo. Eu cheguei a fotografar em Buenos Aires a apresentação de uma exposição. Eu estava com minha mulher, que é expert em arte, entende profundamente do tema, e ela concordou comigo. O texto absolutamente não reproduzia a obra que nós encontramos. Porque no texto você pode dizer coisas maravilhosas. Você pode viajar na maionese em cima de situações e circunstâncias e ir buscar novas camadas. Foi o que eu escutei nessa entrevista da Varejão. Ela tem uma obra em Inhotim, muito bonita visualmente, que se assemelha a ladrilhos portugueses, feitos numa dimensão bem maior, e a obra chama Selacanto Provoca Maremoto, que era um grafite comum dos anos 70, que andou pelas ruas das grandes capitais e, na verdade, tem um conteúdo poético, tem uma veia poética na própria pichação. E ela, depois de feita a obra, se apropriou deste nome para batizar a sua obra. E aí ela diz assim, isso está explicado lá no local da apresentação, o que acrescenta novas camadas à obra em si. O que eu discuto é justamente isso. Aliás, nós discutimos isso há um pouco tempo atrás, quando nós falamos da Academia Brasileira de Letras, se ela deveria aceitar outras formas de arte. No momento em que as artes plásticas necessitam de um texto, um bom texto pode substituir uma boa obra? Isso é uma pergunta que fica, porque se você tiver que ter bula para ler uma obra de arte, tem alguma coisa errada no universo das artes plásticas.
Mas, Milton, talvez o estranhamento aí se dê pelo fato de Adriana Varejão ser uma artista contemporânea, uma artista dos nossos dias, e é incomum essa valorização quando o artista está em vida, não é? Normalmente a valorização vem muito tempo depois. E eu dou exemplo aquilo que eu citei agora há pouco. O desenho do Michelangelo, que vai a leilão no próximo mês em Paris, no mês de maio de 2022 em Paris, está cotado com lance mínimo de 30 milhões de euros. É um dos primeiros desenhos do Michelangelo, cujo título é Um Homem Nu Cercado por Duas Figuras, e talvez tenhamos aí uma venda bastante astronômica. Agora, estamos falando de Michelangelo, o gênio do Renascimento, não é? Mas eu quero saber, Eduardo Trench, por onde você vai? Você é uma pessoa que cultiva o gosto de adquirir obras de arte, Eduardo? Eu gosto de obras de arte. Eu tenho algumas e eu admiro, né? Eu não sou um comprador, eu não posso dizer que eu sou um comprador esporádico, mas algumas coisas eu acabei adquirindo ao longo da vida. Mas eu acho que eu vou por um ponto que eu vou pelo ponto da pandemia e do online, né? Essa onda online que a gente entrou, para falar um pouquinho das obras de arte, né? Então, eu acho que, não sei se foi uma surpresa para todo mundo, mas o mercado de obras de arte ele cresceu durante a pandemia, né? E um dos motivos que ocasionou isso foi porque as pessoas ficaram mais em casa e, por ficar em casa, elas começaram a ver as suas paredes, né? Começaram a falar, pô, eu estou aqui em casa, eu tenho uma parede branca, meu amigo tem um quadro, putz, talvez um quadro. E isso foi gerando aquela sensação de que, pô, eu preciso melhorar o ambiente que eu estou. E, obviamente, que quem não gosta de obra de arte não adquiriu, mas quem tem uma tendência começou a pensar no assunto. Junto com isso, você veio com a democratização das obras através do online, né? Então, o mercado saiu um pouco daquele eixo Rio-São Paulo e expandiu para outros artistas por todo o Brasil, né? Estou me atendo ao Brasil aqui, né? Então, os artistas começaram a colocar suas obras no meio online, possibilitando para que pessoas que tivessem interesse pudessem também ter ao seu alcance essas obras que eles nunca teriam por conta dos artistas serem de outras cidades, de outros estados, assim por diante. Então, acho que a gente teve uma revolução nesse período, que está mudando um pouco o pensamento da obra de arte em si. Junto com isso, a gente tem os NFTs, que é um assunto para outra conversa, mas é a obra de arte digital, né? Então, é um outro mercado. Eduardo Trench, Ah, explique para o nosso público o que é NFT, Eduardo Trench. NFT, na verdade, é um certificado que garante que aquela obra digital ela é única, né? Que ela é aquela obra porque ela está certificada, né? Ele é um certificado para diversas coisas, mas o NFT está ficando muito famoso por conta de obras vendidas por milhões de dólares nesse período que a gente tem aqui de pós-pandemia, pré-pandemia e coisa parecida. Esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga, né? Então, vai ter muita conversa, vamos ver para onde isso vai. Tem uma tendência, dizem que a tendência dos NFTs é a queda brutal de valores, mas a expansão para milhares e milhões de pessoas. Então, isso é uma conversa para outro assunto. E só para terminar, nos últimos tempos eu tenho acompanhado aí um pouquinho o mercado de arte e a gente percebeu que os clássicos estão meio tímidos ultimamente, né? E as obras contemporâneas estão ganhando um espaço que acho que elas nunca tiveram. Muitos clássicos estão com valores bem humildes,
Em compensação, os contemporâneos estão expandindo o seu espaço nos valores. Tá? Eu acho que é por aí que eu vou. Muito bom. Sérgio Mota, não sei se você alguma vez já foi confundido comigo, dávamos aula na mesma escola. Eu posso dizer que inúmeras vezes chegaram até mim perguntando, pensando que eu era o Sérgio Mota. Eu falei, não, o meu NFT é outro, eu sou o Zeca Marques. Eu tinha que mostrar meu atestado digital de que eu não era o Sérgio Mota. Mas, irmão, aliás, éramos chamados de irmãos. Irmão, por onde você vai? Qual que é o seu NFT, na verdade? Bom, eu não sei qual é o meu NFT, nem quanto ele vale, mas isso o mercado vai descobrir para mim. E acho que o Trent pontuou bem, né, meu? É mercado, né? É mercado. Sobe, desce, especula-se. O cara investe na baixa, espera subir. E é assim que funciona, né? Ah, também sou como Trench, já comprei algumas coisas, mas sou um comprador esporádico de obras de arte. Estou esperando, inclusive, monetizar esse nosso canal aqui para fazer um lance aí no leilão da obra do Michelangelo. Compraremos Adriana Varejão também e tantos outros, entendeu? É, eu fiquei pensando no que o Milton falou, né? Que a obra de arte hoje vem com bula, né? Vem com explicação. Até onde eu sei, as explicações ficavam por conta dos críticos antigamente, né? E era um horror, né, cara? Porque aí o cara ele achava que ele tinha conseguido entrar na pele do artista e que ele conseguiria, dessa forma, expressar todo o sentimento e a intenção do artista quando produziu determinada obra. Eu lembro de uma frasezinha que é anedótica, mas tem um fundo de verdade, né? Nós, professores universitários, sempre falamos isso, né? Que quem sabe faz e quem não sabe ensina, perfeito? Tem uma terceira categoria, que é o cara que não sabe fazer nem ensinar, o cara critica. Este é o crítico. O cara não sabe nada, mas ele está lá, né? E tanto pior que agora a bula vem de punho do próprio artista, entendeu? Quando eu acho que tinha que ser exatamente o oposto, mano, sabe? A obra de arte, ela se basta, cada um que entenda da maneira que quiser, e eu acho que esse é o grande barato das artes plásticas, né? Eu não sou um grande entendedor, né? Eu sou mais um apreciador, mas do meu ponto de vista é isso aí. E se a galera ajudar aqui, a gente vai daqui a pouco vai dar lance para o leilão do Michelangelo lá. Vai entrar na minha parede aqui, ó. Beleza? É isso. Muito bom, Sérgio. Muito eu bom, tenho, Sérgio. eu tenho uma história para relatar aqui que me lembra um pouco essa coisa do crítico. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas está disponível na internet. Tem uma corrida em que o Nelson Piquet está no carro e ele fecha os olhos e o Galvão Bueno, que está narrando, diz: este é o momento supremo de concentração do piloto, o momento em que ele reúne forças e não sei o quê. O Piquet, dando uma entrevista, mostra essa cena e diz: o Galvão é uma besta. Eu tinha ido numa festa na noite anterior, estava de ressaca, e eu estava cochilando um pouco antes da corrida. Então, os críticos de arte, me parece que muitas vezes fazem isso. Eu já tive a oportunidade de assistir debates com artistas e com professores universitários. E aí o professor dizia, não, porque a obra do José é uma obra fundada na maternidade, porque ele busca as entranhas e não sei o quê, faz um discurso. E aí perguntaram para o José, que eu estou aqui simplificando, o que você acha, José? Ele diz, eu nunca pensei nisso.
eu só fiz o trabalho. Então, assim, eu acho que existe um jogo hipócrita que cerca as artes, como, aliás, tudo que o ser humano faz, que fabrica intenções e realizações. E pior, o mercado é um mercado artificial. Não é um mercado que retrata aquilo que a população gosta. Não, se você for procurar nas galerias, a arte figurativa ainda tem uma importância enorme, porque as pessoas gostam de arte figurativa, de pessoas, de rostos, de movimentos. E quando você vai ver o que está sendo feito nos dias de hoje, você descobre que está sendo feito arte contemporânea que, por vezes, tem significado absolutamente nenhum. Teve um intelectual carioca, aliás, brasileiro, porque ele é maior do que simplesmente carioca, que foi o Afonso Romano de Santana, que escreveu um livro comentando justamente essas idiosincrasias da arte contemporânea. Ele foi simplesmente estraçalhado nos meios acadêmicos artísticos, porque os meios acadêmicos artísticos estão fechados com esta arte contemporânea que não se explica, que não se justifica e que eu abomino particularmente. Ô, Milton, mas você citou o Galvão Bueno. Eu acho que a sua comparação aqui, a gente tem que destacar que o Galvão Bueno não é nenhum crítico, né? Ele acha que tem o poder da crítica. Mas eu também coloco em dúvida essa afirmação do Piquet, porque sempre que se tratava do Galvão Bueno, o Piquet gostava de espezinhá-lo. Então, é verdade. Eu não duvido que o Piquet tivesse ido à festa, estivesse dormindo e se concentrando para a corrida. Né? Pode ser. Mas só quero dar aqui uma dica para o nosso público telespectador. Esta discussão de hoje me lembra muito a questão do que é certificado, como o NFT, que o Trench citou, mas também a questão do original e da cópia. E vocês devem se lembrar de um filme que fez um certo furor, cerca de uma década atrás, que era, o título em francês é Copie Conforme, o título no Brasil era Cópia Fiel, em Portugal, Cópia Certificada. É um filme com a Juliette Binoche, que, inclusive, com esse papel do filme, ela ganhou o prêmio no Festival de Cannes, melhor atriz. Né? E um filme também tem uma grife, porque foi dirigido pelo Abbas Kiarostami, um grande cineasta iraniano. E o filme fica aqui a dica, porque é justamente a busca daquilo que seria original ou uma cópia. Né? Então, esse valor do Michelangelo, ele só atingiu esse valor porque, depois de anos, certificou-se que, de fato, era um desenho do Michelangelo. Né? Então, acho que essa é uma questão muito interessante, porque talvez a Adriana Varejão hoje não seja sequer copiada. Então, talvez daqui a 100 anos, 200, 5 séculos e meio, como é o caso do Michelangelo, ela não vai valer o que está valendo hoje. Né? Agora, quando o meu irmão, o Sérgio Mota, ficou preocupado, ficou dizendo que assim que monetizar a gente vai entrar no leilão, eu só espero que ele não vá comprar obras do Romero Brito, né? Porque acho que o nosso nível, e quem quiser falar sobre isso, nosso nível é um pouco além, ou não, eu estou errado. Desculpa, qual é a sua objeção ao Romero Brito? Ele apenas é um sujeito que faz o que qualquer artista faz e que se uniu ao marketing e conseguiu uma divulgação insuportavelmente chata, porque ele aparecia em todos os lugares que a gente olhava, mas, assim, ganhou muitíssimo dinheiro com isso e acho que não afeta em nada. Ou você acha que a arte precisa ser exclusivista e elitista, meu querido? Não, pelo contrário. Mas você já respondeu o que você perguntou para mim. Eu acho que ficou algo insuportavelmente chato ver o Romero Brito, só isso. Sim, eu acho que o Romero Brito, o que acabou acontecendo é que ele saiu do mundo das artes, entrou para o mundo do design e da venda de objetos de decoração. Né? Exato. E aí ele saiu daquela coisa que é mais exclusiva, porque você não consegue fazer 500 mil obras de arte, mas você consegue fazer 500 mil peças coloridinhas para botar em cima da mesa. Então, acho que isso foi uma coisa uma escolha do artista, né?
Chegou uma hora, ele deve ter parado para pensar e falou assim, bom, eu tenho aqui uma obra, eu sou relativamente reconhecido, agora eu quero ganhar dinheiro, né? Dane-se se eu vou ser considerado o melhor ou o pior. Eu acho que o Paulo Coelho passa por uma situação muito parecida como Sim, essa, né? sim. Então, é uma escolha, né? Eu quero vender, eu quero mostrar minha arte e vender minha arte, e vou ganhar dinheiro com isso. Não, Compensação, você além tem do outras. que, desculpa, além do que, fica a seguinte questão. A obra de arte tem que ser elitista quando aquela dupla sertaneja, não me lembro qual, grava Evidências, que é uma música lindíssima, é, Chitãozinho e Chororó, Milton. é menos obra de arte do que Baden Powell ao violão? Não, a obra de arte permanece ali. O que existe é que uma atinge milhões e milhões de pessoas e outra atinge um público mais seleto. Então, eu acho que o Romero Brito acabou caindo numa popularização que desgastou, que encheu, saturou a gente. Eu acho, Milton, Mas eu acho, continua sendo obra de arte. eu acho que nós temos um belo tema para um próximo programa. Eu não colocaria na mesma cesta o Baden Powell, o Chitãozinho e Chororó, e não é a questão do valor. Mas veja, não é a questão do valor da arte, é que eu acho que há níveis de elaboração diferentes para uma coisa e para outra. O caso do Romero Brito é que eu acho que ele criou uma fórmula que se esgotou nela mesma, não é? Então, acho que o Romero Brito nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã vai ter aí essa valorização no mercado de arte, ou no mercado, sei lá, no próprio marketing, como a Adriana Varejão teve. Eu acho que são fenômenos distintos. O sujeito cria uma fórmula e exauriu a fórmula. É a única consideração que eu faço. Agora, o Baden Powell tem um nível de elaboração musical que eu acho que é um pouco distinto de uma música mais... tem um termo interessante para isso, que é música ligeira, né? Vem da indústria cultural. Chitãozinho e Chororó faz uma música ligeira, né? O Baden Powell acho que tem um nível de sofisticação um pouco diferente. Mas, irmão, você está... Eu questionaria isso, mas acho que em outro programa. Tá? Eu vou Não, colocar outro um ponto. programa, Deixa eu certamente. colocar, talvez para um outro programa, eu acho que tem um ponto aí, que é o lance do. Muitas vezes as obras que são vistas ou ouvidas por um grande número de pessoas, elas são consideradas populares e automaticamente elas saem do mundo crítico, né? E aquelas obras que são ouvidas por um grupo seleto, mais entendido, etc., entra para um outro lado da crítica, né? Então, eu sempre tive uma dúvida, né? O Paulo Coelho é um cara popular, tal, mas será que hoje a crítica não tem que ouvir esse grande número de pessoas, porque justamente esse grande número de pessoas quer ver e ouvir o que o Paulo Coelho apresenta, quer ver e ouvir o que o Romero Brito está apresentando? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado geral nisso para não fazer como o Lulu Santos fez uma vez e criticou a música caipira, e aí ele falou que a música caipira era uma porcaria, né? Foi com essas palavras, e o mundo da música caipira veio para cima dele dizendo, olha, sua música é ouvida por X mil pessoas, a nossa é ouvida por milhões, né? E aí ficou aquele mal-estar e depois panos quentes para todo mundo, né? Bom, meus senhores, eu acho que temos aqui um belíssimo tema para uma discussão futura. O programa de hoje tem que se encerrar, né? Então, temos aí combustível para outras conversas. Milton, quer dizer mais alguma coisa para encerrar, já que você sugeriu o tema? Quanto vale hoje? Quanto vale uma obra de Milton Lara no mercado hoje? Absolutamente nada. Eu, durante algum tempo, até tentei investir nisso. Depois que eu descobri que ia ter que entrar numa roda gigantesca para fazer meu trabalho, eu preferi sair fora disso. E olha, a última discussão de arte que eu participei, eu fui convidado por Maurício Nogueira Lima, que era meu professor e meu grande e querido amigo. Eu não posso dizer grande e querido amigo porque eu era aluno e discípulo, mas, de qualquer forma, eu tinha muito carinho por ele e ele por mim. E nós participamos de uma mesma discussão
que era sobre o mercado de arte. E ele relatou que aliás, ele disse isso publicamente, o que me fez vaidoso e envergonhado. Ele disse, gente, eu não entendo nada de mercado de arte. Quem talvez entenda é o Milton Lara, que está aqui. E eu vou explicar para vocês por quê. Nos anos 50, eu fui um grande nome das artes plásticas brasileiras e vendia trabalhos que ainda hoje são vendidos por 200, 300, 400 mil dólares. No entanto, minha produção atual mofa num quartinho dos fundos da minha casa, porque simplesmente esqueceram quem eu sou. Muito bom, Milton Lara. Eu pergunto agora ao nosso público, por onde você vai? Você vai pagar 30 milhões para um leilão do Michelangelo ou vai pagar R$30 numa caneta com o desenho do Romero Brito? Escreva para a gente, diga o que você pensa. Aqui tivemos Sérgio Mota, Eduardo Trench, Milton Lara e eu, Zeca Marques. Este é o nosso canal no YouTube. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um abraço também ao EduBR, que coloca todo este material no ar. Até a próxima. Tchau.